Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. E hoje estamos com um casal maravilhoso, né, não, Edu? E não são maravilhosos, acho que eles trazem um tema muito agradável. Todo mundo ama. É aquele tema que causa assim, uma alegria, né? Uma expectativa, uma ansiedade para que de fato aconteça. Então, assim, a gente buscou, pessoal, hoje trazer ponto de conexão. Um casal aqui que tem uma trajetória até um pouco diferente, vieram de outros segmentos e hoje estão aí nesse mercado de viagens, né, do turismo, enfim, essas experiências que de fato fazem todo sentido para a vida de cada um aqui, né? E para trazer essa temática, a gente buscou ali a dedo ali boas pessoas que têm boas histórias, bons cases aqui para nos passar um pouco mais, contar um pouco da trajetória. E hoje a gente está basicamente com a Carol e com o Luiz. Carol, médica, e o Luiz, ex-bancário, e que eles pivotaram a carreira e tudo mais, e hoje estão com um negócio que basicamente ali é a Se Tu For Eu Vou, não é isso? Exatamente. Que tem tanto um bordão, que é um canal, que é uma estratégia, que é uma agência de viagem, que acabou crescendo bastante, que hoje está aí criando ótimas e várias experiências nacionais e internacionais, não é isso? Para os seus clientes. Então, antes de tudo, sejam bem-vindos ao Ponto de Conexão. Muito Acho obrigada. que a ideia hoje é Obrigado, bater esse papo, conhecer um pouco como é que tudo começou e, assim, de repente, alguma boa história, alguma dica, de repente, para quem quer viajar, ou como começar a se planejar para isso, né? Acho que a melhor pessoa para falar isso é você, Carol e Luiz, né? Então, agora, eu passo aqui para vocês se representarem, dar as boas-vindas para o público. Fique à Pode vontade. deixar. Obrigado. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? A gente ficou muito honrado. Meu nome é Carolina Taketomi, eu sou médica emergencista de formação e sou casada com o Luiz Antônio, mais conhecido como Liz Antônio. Minha mulher me chama de Liz Antônio. Liz É porque é Antônio. muito grande. É porque eu chamava Luiz, né? Aí a mãe dele falava, não, o nome dele é Luiz Antônio. Eu, tá certo, minha sogra, sem problema nenhum. Liz Antônio, vem cá, Liz Antônio, que é muito grande. Liz Antônio, dá muito trabalho, hein? Achei bem cearense, Liz Antônio, né? cearense. Liz Antônio. Tenho 35 anos, sou empresário, ex-bancário, né? Trabalhava num banco aqui em Fortaleza. E a gente vai contar um pouco da nossa história, como foi que a gente largou um pouco as nossas vidas aí, deu um stop, isso. um ano mais ou menos, para fazer uma viagem de volta ao mundo, a gente realizou um sonho e transformou esse nosso sonho em um negócio, né? Boa. Então a gente vai contar tudo aqui para vocês, como é que foi. Excelente. Começa, Raquel. Como foi que começou essa loucura toda? Tipo, vou largar minha vida e vou viajar. Então, já era um sonho grande meu. Eu sempre fui apaixonada por viagem. Já viajava muito sozinha. Pegava um voo, ia pra Tailândia. Ficava lá 20 dias. Ia pra Argentina, ficava lá 15, 20 dias. Acabava o dinheiro, eu voltava, dava mais plantão. Essa era a minha vida. Quando eu formei, né, eu emendei, na verdade, na escola, na faculdade, e aí emendei na residência, mas a primeira residência eu não gostei e larguei, que foi de ginecologia e obstetrícia. E aí, nesse período de 1 ano que eu fiquei sem fazer residência, foi quando eu mais viajei, assim, eu só basicamente dava plantão, pegava o dinheiro do plantão, ia viajar, tava acabando o dinheiro, eu voltava pra dar mais plantão, e era isso, era um ciclo. Planejamento financeiro. Era total, bom, né? Inexistente. E aí, ao final desse ano, eu decidi que eu ia fazer residência de emergência. E uma das principais, né, mais antigas, residência de emergência é uma residência nova no Brasil, como um todo. Mas as mais antigas são em Porto Alegre e aqui em Fortaleza. Olha. E eu já tava morando no Rio Grande do Sul, então eu queria subir, eu queria ir pro Nordeste e queria ficar mais perto de casa, porque eu sou de Manaus. E aí eu peguei, não, vou pra Fortaleza. Aí vim fazer a residência de emergência em Fortaleza e conheci o Luiz Antônio já no primeiro que mês. ela tava aqui, epa, Boa. peraí. Já catou a bichinha. Fecha isso. Gostei. A gente se conheceu no aniversário de uma amiga nossa em comum. E a primeira coisa que a gente falou foi de viagens, né? Eu percebi que ela gostava de viagem. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem em Nova York. E aí eu percebi um sotaque dela diferente. Ela, não, eu sou de Manaus. Aí eu comecei a falar, trabalhei muito em Manaus. Já lá, o que você vai fazer lá? E comecei a falar de viagens, né? E aí eu vi que ela já ficou assim. E aí começamos a se aproximar nesse primeiro dia que a gente se conheceu. Isso. E aí desde então, nunca mais largamos, né, meu amor? E aí, com uns 3, 4 meses de namoro, ele já falava, não, tava ficando, né? Não, tava ficando não, né? Era ficando pra namorar, né? Tava namorando, não, com 3 meses tava namorando já. Namorando, Aí ele já falava em casamento. Eu, meu Deus do céu, que o povo daqui do Ceará gosta de casar, né? O cearense, ele gosta de casar, impressionante. Eu fico, Carol aventureira. Aí olha, é o seguinte, eu tenho um plano na minha vida que hoje é uma prioridade, porque eu sempre quis isso, é uma coisa que eu não quero abrir mão. Eu quero muito fazer uma viagem longa, eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora, e eu quero fazer isso quando eu acabar minha residência. Meu plano é acabar a residência e eu ir embora, eu não sei quando é que eu volto. Aí Dispensando ele. eu joguei a
falo, né? Vai Aí ter, né? ele pegou e falou, mas e aí, o que que tem? Vou Eu, também. como assim, o que que tem? Falei, eu vou vender tudo aqui, vamos embora. Ele vai fazer o quê? Ele, se tu for, eu vou. Não foi essas palavras, né? Não lembro essas palavras, mas assim, foi esse sentido e por isso também que veio o nome do Instagram. E aí eu, opa, gostei desse, né? Gostei, interessante, que eu já Faz ia sentido, sozinha, né? Se ele tá verdade. topando ir comigo, tu Melhor topa ainda, mesmo. melhor ainda. E aí ele disse que topava, e aí pronto, a partir de então a gente começou a planejar uma vida a dois. Boa. Com Ai, que 11 legal. meses de namoro, a gente já noivou e Pô, casou a e gente pronto. planejou uma tamo junto. viagem Olha pra só. Europa, e aí eu pedi ela em casamento naquele barquinho lá de Veneza. Sim, Aí opa. passando por uma ponte, aí disse assim, Soube a fazer placa, os Paranauê. quer casar soube fazer. comigo e tal. E aí a Rapaz. gente planejou o casamento, né? Depois teve pandemia e tudo. aquela E loucura. aí veio aquela vontade realmente de colocar o plano em prática, né, meu amor? Isso, Como é que foi essa- eu trabalho na linha de frente da pandemia, né? Eu sou médica emergencista, então eu trabalho na porta ali no eixo Exatamente vermelho. isso. Então eu vi muita gente morrer, gente nova, gente velha, enfim, de tudo que é jeito. E passei por situações assim, eu não gosto nem de lembrar. Até hoje, quando eu vejo filme, série falando de pandemia, eu não gosto nem de ver, porque me dá um negócio ruim. Até de ver gente de máscara na rua me dá agonia. Eu fiquei com trauma, assim, eu não gosto. Não faz E sentido. teve uma situação, um dia muito ruim no plantão. E aí eu cheguei em casa esse dia e aí eu tava chorando, comecei a chorar. Foi uma. Não sei se vocês querem saber a Relaxa, história vá. toda, eu vou À contar. vontade. Pode. Era uma situação em que só tinha um ventilador e aí chegou o pai e o filho, já nas últimas, já realmente os dois para serem entubados, já em insuficiência respiratória total. E a gente teve que decidir, né? Optamos pelo mais novo, né? Que era o filho. E aí entubamos o filho e o pai morreu ao lado, na maca do lado. Nossa. Enfim, por falta mesmo de Recurso de equipamento. recursos. Então, esse dia eu me senti péssima. Eu cheguei em casa, assim, arrasada. Porque eu me imaginei na situação, imaginei eu e meu pai chegando numa situação dessa e enfim, tendo Tem que que escolher escolher. entre a minha vida dele. Horrível. E aí, falei com o Luiz Antônio, contei a história pra ele, tava bem emotivo esse dia. E aí eu falei, olha, se eu morresse hoje, o meu arrependimento era não ter feito a viagem que eu tanto queria. Porque eu já tinha terminado a residência aí. Sim. A pandemia, eu terminei a residência na pandemia. Claro que não dava pra viajar bem Sim. no começo, né? Mas assim, eu falei, meu arrependimento ia ser esse. Porque eu sempre quis fazer isso. E você sabia, a gente conversou sobre isso. E ele, não tem problema não. Você quer ir, a gente vai. Esse dia marcou muito, né? Porque assim, imagina, você tá casada com uma pessoa, aí ela, daqui a 20, 30 anos, eu tive um grande sonho que era viajar ao mundo e a gente nunca realizou e tal. Sou Exatamente. arrependida até hoje por conta disso, né? E aí quando ela me falou isso, eu fiquei pensando nisso, né? Porque nesse momento a gente não tinha filhos, nossos pais estão bem de saúde, né? Os pais dela, minha mãe, minha irmã, enfim, todo mundo bem de saúde. Qual seria o motivo da gente não Por que não ir agora? Competitivo, né? Né? Era Nada só um impede, bloqueio mesmo né? da nossa cabeça. Qual era o nosso próximo passo? A gente ia casar, né? Já tava casado. Tava casado Tava casado já. Ia ter filhos e seguir a vida normal, Isso. né? Então, por que a gente não vai agora, né? Eu falei, amor, então vamos agora. Vamos fazer essa viagem, vamos realizar esse sonho. Ela, quando? Eu falei, vamos próximo ano. Vamos passar um colocar ano uma planejando, meta, colocar uma ano. meta, a gente passa um ano planejando e vai. Se organiza, né? né? Exatamente. Aí a gente começou a tornar esse sonho algo palpável, né? Porque assim, uma coisa é você dizer, quero viajar ao mundo. Mas quanto de dinheiro que você precisa para viajar ao mundo? Né? Quanto tempo você vai passar fora? Quanto que você precisa? Você precisa colocar naquilo ali um valor, né, palpável para você enxergar onde você precisa chegar para você conseguir realizar seu sonho. Então a gente começou a pesquisar tudo isso, ir atrás, né, ver quanto tempo a gente gostaria de passar fora, ver que lugares a gente gostaria de visitar. Cada um fez uma lista dos países que queria conhecer. Depois a gente uniu essa lista, enfim. Fizemos todo esse trabalho e a gente começou a juntar dinheiro. Juntar dinheiro pra viagem. O foco era a viagem, esquece todo o resto, esquece barzinho, A gente esquece... não ia pra barzinho, não ia nada, pra festa, foco na jantar, viagem, era sim. tudo foco. Todo o dinheiro que você ganhava dentro de casa Pra esse foco. era pra viagem. né? Vendemos nossos 2 carros, os 2 carros eram quitados, vendemos os 2 carros. Ele também teve a rescisão do banco quando ele pediu demissão, né? Que ele foi chamado de louco por todo mundo, né? Louco era o mínimo, né? Gerente do banco e tal, não sei o quê. Né? Quero ir embora. As pessoas têm na cabeça, não, gerente do banco, aquela coisa, né? Que tal. E também não é tão assim, né? Como as pessoas imaginam. Mas enfim, era um bom trabalho, né? Não posso negar.
E todo mundo chamou de louco, né? Os amigos, família, mãe, irmã. Mas não era o que satisfazia ele, né? Uma das coisas também que moveu a gente a querer mudar, fazer um negócio, empreender, é porque eu me frustrava muito chegando em casa e vendo o Luiz Antônio irritado, estressado, sabe assim, parecia que nunca ele tinha tido assim um dia bom, e eu vou trabalhar, eu passo lá 12 horas de plantão, o plantão é caótico, mas eu chego em casa e eu tô feliz. Tá feliz. Eu tô feliz, eu quero contar os casos pra ele, e eu conto alguma história interessante, e ele lá ficava irritado, estressado, e eu falei, meu amor, pelo amor de Deus, você precisa trabalhar com alguma coisa que você goste minimamente. Não tem como você querer trabalhar a vida inteira com algo que não te dá um bem-estar, que não te dá uma satisfação. Só estresse. E aí eu falei pra ele assim uma vez, eu falei, amor, me diga aí, 3 coisas que você gosta de fazer. Na época ele pegou e me falou, eu gosto de dormir, viajar e jogar bola. Jogar bola você tá um pouquinho velho já, né? A barriga da cerveja, acho que vai ser um pouco mais complicado. Até na época eu falei assim, então vamos abrir um campo society, compra um terreno, monta um campo aí, né? Vai vender isso aí. E aí viagem, eu falei, não, mas viagem também é interessante, que eu gosto de viajar. Sentido. Né? A gente tem o plano da viagem, de volta ao mundo. Por que a gente não tenta tornar isso um negócio? Pra gente, de alguma forma, né? Pra mim era um sonho, assim, meu Deus, vou trabalhar com viagem. Perfeito. Que isso? Tipo assim, pra mim, quem trabalhava com viagem era o cara do Multishow, né? Era, assim, Dado Abel, na época, né? Que apresentava. Sim, que esse canais da Então, pra mim era uma coisa, assim, muito distante. Mas, assim, eu comecei com o Instagram devagarzinho. Na época era Se Tu For, Ponto Eu Vou. Eu criava até no começo eu criava meio que conteúdo de medicina, depois eu passei para começar a criar conteúdo de viagem, isso antes da viagem de volta ao mundo. E aí a gente começou a compartilhar nosso planejamento da viagem, e aí começamos a vender um Close Friends, na época, foi o primeiro produto que a gente lançou, foi um Close Friends, né? E depois que a gente começou a pensar em outros produtos, né? Foi assim que começou, né? A gente começou com a ideia da viagem, né? E aí, com a ideia da viagem, começamos a organizar a viagem, é que veio as outras ideias, né? Mas o começo, realmente, de fato, foi essa parte. A gente se conheceu, né? Começamos a falar de viagens, veio a ideia da viagem, a ideia do planejamento, para depois do planejamento, durante esse ano, a gente pensou também, por que não transformar isso em um negócio, né? E aí já partiu para outro patamar, que foi a ideia da construção do negócio, né? E o negócio hoje, ele é uma agência, né? Então ele tem uma série de serviços, né? O que é que hoje vocês provêm aos possíveis clientes? Então, aí, quando a gente teve a ideia da agência de viagens, né? E durante a viagem de volta ao mundo, a gente passou um ano planejando a viagem e sabe que a passagem era a parte mais cara da viagem, né? Então a gente estudei muito sobre milhas na época, né? Então, na época o mercado ainda era muito bom, muito aquecido de milhas. E aí, emiti muitas passagens de milhas. A gente chegou a economizar 40 mil reais de passagens só com milhas. Então... Aí vale a pena, peraí. Isso. E aí as pessoas viam a gente viajar e falavam, nossa, vocês são muito legais, vocês são muito divertidos. Acompanhando pelo Instagram já. Pelo Instagram, né? No Instagram a gente tinha, que era o sitofor.eu, que depois a gente alterou. E as pessoas, eu quero viajar com vocês. Por que vocês não organizam viagem em grupo? Por que vocês não fazem uma expedição, uma excursão? Todo mundo fala muito isso, a gente, opa, já tem várias pessoas falando isso com a gente. Por que não organizar, né? E a gente, durante a viagem, a gente estava na Noruega, quando a gente teve esse insight, vamos organizar uma viagem para uma expedição para a Aurora Boreal. Para as pessoas conhecerem a Aurora Boreal na Noruega. Daqui a um ano, né? Isso, daqui a um ano, quando a gente voltar de viagem. Só que isso, a gente já tinha pensado nisso quando a gente saiu do Brasil. A gente tem um plano, eu tenho em mente, eu quero isso. Vamos tornar essa viagem não só um sonho, mas um negócio. E a gente abriu um CNPJ de agência de viagens antes de sair do Brasil, conta bancária, tudo, pra gente se estruturar. Como que ia ser, a gente não ia saber, né? Então a gente gerou essa demanda e as pessoas começaram. Aí, vendeu em uma semana. Só pra vocês entenderem, né? Os produtos que a gente foi lançando. Foi o Close Friends, depois a gente lançou um curso de milhas durante a viagem. A gente gravou esse curso de milhas durante a viagem. Bancou uma parte da nossa viagem também. A gente conseguiu ficar mais alguns meses viajando por conta desse curso de milhas online. E aí, depois a gente lançou as expedições. Começou com a Noruega, depois a gente lançou a Expedição Amazônia, Expedição Tailândia, Expedição Coreia do Sul.
todas essas 4 expedições a gente vendeu ainda em viagem de volta ao mundo, sem nunca ter entregue nenhuma. E todas esgotaram em uma semana. Uau. Em uma semana. O máximo que durou foi 10 dias. A gente esgotou todas as vagas, a gente... Meu Muito Deus. legal, gente. A gente vai vendeu 4 expedições, tava recebendo as diárias dessas pessoas pra entregar só em 2023, quando a gente voltasse de viagem de volta ao mundo. Você já tinha uma audiência boa nessa época A das gente histórias? tava nessa época com uns 50 mil seguidores, 60 mil seguidores. Já é um número bem Aí bacana. começou com 2.000. A gente começou com 2 mil seguidores, que era meu Instagram pessoal, né? Foi. Começamos com Olha 2 mil só. seguidores. A gente cresceu no orgânico, a gente não cresceu no tráfego pago. É que é um tema que de fato né, chama a atenção, as pessoas gostam desse tema, né? Engaja, né? Exatamente. E então a gente começou com as expedições. Nossa agência de viagem começou com expedições. Na época da viagem, o Luiz chegou a tentar abrir uma agência de viagens aqui no Brasil com um sócio, só que não vingou, porque não tinha como a gente estar aqui vendo, enfim, fazendo as coisas acontecerem, com funcionário, treinando a equipe. Não teve como isso acontecer e acabou que fechou, né, nessa época. Chegou a abrir uma empresa e fechar. E aí, quando a gente... A gente abriu assim de nome, né? É, de CNPJ e nome, tudo, isso. não, né? Abriu assim pra tentar abrir, tentar funcionar e aí já viu logo que não deu certo. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente tava no evento também. A gente até foi palestrar nesse evento, a gente encontrou outra pessoa que também tinha agência de viagens, o Everton, e a gente conversou com ele, né? E aí teve essa ideia, essa vontade de, pô, eu vou fazer aqui a parte da venda, a parte do... De agência De convencional. Enfim. E ele, como já tinha expertise de agência de viagem, fazer a parte do operacional, do comercial, da agência em si, dos funcionários, né? Sim. Então, juntou essa parte da venda com a parte da pessoa que vai ficar tomando de conta da agência em si, aí a gente teve a ideia de Isso. abrir uma agência de viagem, né? Perfeito. E aí E- foi como nós abrimos a agência Se Tu For Eu Vou. E ele iria possibilitar a questão da agência convencional, né? Das passagens, pacotes. Porque para isso aí você precisa realmente de uma equipe de funcionários que eu e o Luiz não tínhamos como estar perto, estar treinando, Faz sentido. né? Porque a gente passava grande parte do tempo viajando com as expedições. E já tinha muita demanda das pessoas. Ah, eu não posso para essa expedição porque eu não posso para essa data, mas eu quero fazer essa mesma viagem de vocês com meu pai, com minha família. Ah, posso ir? Pode. Então a gente começou a vender passagens, hospedagens, pacotes personalizados, todos os produtos que a agência de viagens vende, sendo que o nosso forte maior é a expedição, né? Até hoje o nosso principal Perfeito. produto hoje dentro da nossa agência é a expedição, é levar pessoas para viajar com a gente, né? Então a gente já fez expedições Peru, Chile, Quênia, Estados Unidos, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, Gente, nem parece que voltou em 2023. Exatamente. tudo isso. Já fizemos 12 expedições. Uau. A nossa ideia, na verdade, com a agência é atender todo tipo de cliente. Né? Agências convencionais lá atende a pessoa que quer uma passagem, um pacote, quer ir com a sua família. Só que e a pessoa que tá sem companhia? E a pessoa que os filhos já estão mais velhos, os filhos já casaram, aí tem que ficar esperando, a mãe tem que ficar esperando pelo filho querer viajar e querer levar ela, sabe? E essa pessoa? E a pessoa que não fala inglês e que tem medo de viajar sozinha, sabe? Então, assim, a gente pegou esse público e vocês podem vir com a gente. Vem com a gente leva vocês. Então, a gente sai do Brasil com esse grupo e volta pro Brasil com esse grupo. Boa. Então, eles têm uma assistência integral desde a saída do país até o retorno, né? Então, assim, a gente pegou um público que tava ali sem ninguém, né? Ele vai viajar sozinho? Nem todo mundo gosta de viajar sozinho. Verdade. Eu gosto, mas nem todo mundo que gosta, que se sente bem, que se sente confiante pra isso. Então, a gente pega essas pessoas e traz elas como um grupo de amigos, né? Nossas expedições são grupos de É amigos. justamente isso que eu ia falar, né? Assim, as pessoas às vezes... eu não gosto de viajar em grupo. O que as pessoas têm na cabeça? Eu vou entrar num ônibus com 45 pessoas... Vai ter o carinha guia lá com a plaquinha. Ele vai dizer assim, isso, você vai fazer isso aqui, volta pro ônibus, vai pro outro passeio, aquela coisa corrida. Não, a gente faz uma Experiência. experiência, a gente faz uma curadoria, a gente vai no lugar antes, a gente conhece, a gente faz os passeios da expedição, Boa. a gente faz todo um planejamento daquele passeio, de como que deve ser para a pessoa ter uma experiência diferenciada, né? Então aí a gente vai e planeja como que faria para levar um grupo de pessoas e ser uma viagem de amigos, Isso. né? Então assim, a gente tem sempre um guia na viagem, que é um guia local brasileiro. Nós não somos guias, Nós somos somos líderes de expedição. entendeu? Então a gente já dá um suporte pro guia,
E aí o guia chegou 5 horas da tarde, 6 horas, dependendo do passeio, já, gente, até amanhã. E a gente não, a gente tá lá. E aí, galera, agora, vamos jantar em tal lugar, vamos pro barzinho, vamos tomar uma cervejinha, vamos pro shopping, hoje vamos fazer umas compras. Então a gente sempre tá com a galera desde a hora que acorda até basicamente a hora que vai dormir. Né? Então, assim, acaba se tornando uma viagem de amigos. Sem contar que a gente organiza tudo. Já organizamos pedido de casamento, organizamos renovação de votos. Então, assim, a gente tá ali integral para eles, para atender, para servir no que a gente conseguir para gerar a melhor experiência possível. Nossa missão é essa. E não é só um passeio específico, né? Na Tailândia, nós já fomos 4 vezes para Tailândia. Expedições já foram 3 para Tailândia, a gente vai 4ª agora, esse ano. Pra Tailândia, tem alguns passeios que você faz, por exemplo, na Tailândia, todos os passeios que você vai é em grupo. Você pode ir você e sua esposa. Eu quero contratar aqui esse tour aqui. Tá, então vai passar uma autopic no teu hotel, vai pegar você, vai pegar outro hotel. Não tem esse, eu vou fazer um passeio individual pra Tailândia. Não existe, porque os passeios são mais distantes, né? Alguns passeios. Sim. Então, ou você vai fazer em grupo com pessoas que você não conhece, ou vai ser um grupo de brasileiros que já criou aquela amizade que você vem no grupo do WhatsApp, em reuniões, e já teve até negócio que saiu da nossa... Exatamente. Negócio, casamento também, né? Namoros, enfim. Então, a gente cria essa conexão com as pessoas, entendeu? E aí faz com que seja um passeio diferenciado. Não é só, eu vou só passar nessa rua aqui. Não, a gente vai passar nessa rua, a gente vai parar nesse lugar aqui para ter essa experiência nessa banquinha. Depois a gente anda mais um pouquinho, vai ter essa experiência nesse bar. Depois a gente vai passar nessa barraquinha aqui de comida. Depois a gente vai passar nessa barraquinha aqui de massagem. Então, o passeio as pessoas não sabem. Mas já tá tudo na nossa cabeça onde que a gente vai parar pra pessoa ter tal experiência, pra quando terminar o passeio, a pessoa, caralho, que dia foi esse? Bom, né? Eu falei, foi só o primeiro dia. Ainda tem mais 10, tem mais 15 dias. Então, assim, tem uma pegada bem diferente, então, né? É tudo isso, é tudo pensado, né? O hotel é pensado, onde a gente vai se hospedar, pra ela ter aquela experiência. Aquela noite que a gente vai beber um pouco mais, pra curtir um pouco mais, ela é pensada naquela noite. Então, a gente já cria uma atmosfera durante o dia inteiro. Chega antes da noite, já oferece ali um baldinho de bebida, que a moça do baldinho é a nossa amiga. Quando ela vê que a gente chega lá, ela bota uma música brasileira, ela praticamente fecha o bar pra gente, colocar lá a bebida do baldinho. A pessoa, o baldinho tá incluso. A pessoa, só um, né? É só um, só que o baldinho da Tailândia ele pega, né? A pessoa já fica alegre, animada. Né? Vai lá pra noite, vai pra praia. Aí tem um show de fogos, pirotécnicos, que a pessoa fica assim, pulando com fogo, o fogo vai pra lima, pra Só que assim, ó, chegou vocês dois chegaram lá na praia. Aí vai ter lá show pirotécnico, vai ter lá um touro mecânico, vai ter lá o povo se pintando, assim, umas coisas aleatórias. Aí, assim, é muito fácil miar. Assim, você senta e aí fica olhando ali. Tem razão. Só que com a gente não, entendeu? Com a gente não. O Luiz Antônio, o povo tá sentando. Bora, vai pro touro mecânico agora. Tira a camisa. Aí o Luiz vai lá, tira a camisa. Vai pra cima do touro mecânico. Aí pronto. Aí vem os homens tudinho, né? Faz fila pra ir pro touro mecânico. Aí a gente fica lá em cima da mesa e dança com a galera. Isso, o baldinho já começou a pegar, né? Exatamente. Aí a galera, mais um baldinho. Aí já começou a pegar, né? Tem o serviço pós também, né? A galera que fica mais bebinha, a gente vai levando pro hotel, dá o remédio. Bota na cama pra dormir e tal. Então é toda uma experiência. É toda uma experiência diferenciada, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Quando a pessoa, e pior, a gente já fez isso várias vezes. Então a pessoa que não sabe, ela vai chegar lá na noite, ela vai jantar, vai lá tranquilo, ver o showzinho de fogos, não curtiu a noite. Não, a gente já preparou isso tudo antes. No dia seguinte, a ressaca, manhã livre. Né, de tarde, é um passeio mais de boa, um passeio pra ficar na praia, tomando uma cervejinha de leve. Então, a gente já faz tudo isso pensado, né? Então, todas as nossas expedições a gente faz isso. A gente foi pro Japão e China, a gente passou 22 dias no Japão e 12 dias na China pra conhecer. E aí vendemos Japão e China do próximo ano, né? Esgotou de abril, só tem vaga pra outubro. Então, a gente já pensou em tudo isso, como que vai ser. Todos os, entre aspas, erros que você, quando você faz uma viagem... Passeio engana turista também, já tira logo. Né? Fiz uma viagem aqui, eu quero voltar pra esse passeio, mas se fosse voltar pra esse passeio, eu ia começar por aqui e terminar por aqui. Ou eu não faria isso aqui e faria isso. Você fica naquilo cabeça, né? Verdade. A gente já fez tudo isso. Sim. A gente já sabe o que você vai aproveitar e o que você não precisa ir pra perder tempo, né? Então a gente já fez tudo isso antes. Então é realmente diferencial hoje da nossa agência, são as expedições, por todo esse trabalho que a gente já fez, né? Hoje a gente já conhece 58 países, 57, né? 57 países. Então a gente tem essa experiência desses países. Todos os lugares que a gente vai, a gente contrata guias brasileiros, empresas brasileiras.
hospedagens, a gente já conhece os hotéis e tudo para dar essa experiência diferenciada para os nossos clientes, né? Excelente. Isso é uma jogada que eu acho bem bacana de vocês, eu acompanho vocês, que vocês interagem com quem tá indo com vocês nas viagens, não é aquela coisa que tipo, ó, isso aqui é o Louvre, Não, e sai, Isso, não. entendeu? Como é muitos que Sim. fazem assim. E outra coisa também, um diferencial que eu acho muito legal, é que a gente começou a perceber que tava vindo um público mais velho, se identificando com a gente. Olha que legal. Nossa, muito legal, né? Assim, mas eu fiquei Total. curiosa pra tentar entender, né? Porque assim, quando você estuda, né, marketing no Instagram, você acaba vendo assim, não, vão se identificar comigo pessoas da idade parecida, né? Mesmo um nicho ali mais definido. E aí começaram a se identificar pessoas mais velhas. Eu, gente, que legal isso, mas aí eu comecei a perguntar. Como é que foi que você teve vontade de viajar com a gente? Não, porque eu vejo vocês viajando com as mães de vocês e vocês se divertem muito com elas. Então eu pensei, se eles se divertem com a mãe deles, dá pra eu ir também. Boa. E aí eu fiquei, gente, que legal, né? Como que as pessoas fazem essa leitura? Porque realmente as nossas mães são super divertidas. A gente viaja com elas, bebe com elas, e dança, e não sei o quê. E as pessoas isso observam e pegam, ok, se eles se divertem com a mãe dele, eu também vou me divertir com eles. E aí começou. Então, assim, nossos grupos, a idade não tem, assim, é um grupo muito misturado, diverso, né? muito Legal. diverso. Vai gente, já foi gente de 20 e... A mais nova que foi 24, 24 anos e já foi de 80 anos. né? Então, assim, é um público muito diverso mesmo e Mas todo mundo se geralmente diverte. são pessoas na média ali de 35, Isso. 33, 35, 50, 40, até 50 anos. 55. E aí vai um pouco mais de 60, e aí a parte de 70 é realmente, assim, alguma expedição mais Pontuais, específica, é. mais pontual, né? A gente faz reunião sempre antes também pra conhecer a pessoa, né, para ter certeza que vai ser um grupo uniforme, né? Então a gente foi uma Faz regra que a gente instituiu na nossa agência, que para ir para expedição tem que fazer uma call antes pra gente conhecer um pouquinho o perfil da pessoa, né? E principalmente assim, se é uma pessoa mais velha, a gente gosta de entender, né, tiver um pouco mais de idade, a gente gosta de entender a mobilidade, né, o ritmo da pessoa, se ela é independente realmente, porque também eu tenho que pensar no grupo como um todo, né? Claro que eu gostaria de atender todo mundo, mas a gente tem que pensar no ritmo do grupo, né, no ritmo dos passeios, para não afetar a viagem do grupo. Teve pessoas que já quiseram viajar com a gente falou, infelizmente não dá pra viajar, né? A questão de situação, de saúde e tal. Depende do lugar também, né? Exatamente. Então, assim, a gente gosta realmente de entender a pessoa, pra, ser uma pessoa que tem uma mesma vibe, que gosta de viajar em grupo, que entenda, né, como é que é uma viagem. Ó, a gente tem esse passeio aqui, tem dias que a gente vai sair mais cedo, tem dias que a gente vai sair mais tarde. Como é que é pra você a questão de dividir quartos, você vai dividir com outra pessoa do mesmo sexo. Então a gente realmente gosta de entender a pessoa pra, não, beleza, você tem nossa vibe, dá certo viajar, você é uma pessoa legal e tal. E aí, tranquilo, a gente libera pra viajar. Faz O sentido. bom é que é bem humanizado, né? Sim. Diferente de outras agências. A galera só paga e sabe que vai. Não. Expedição tem que ser assim, porque a gente sabe que basta uma maçã podre, né, pra estragar a experiência, Exatamente. né? Então a gente preza pelo grupo, pela harmonia do grupo como um todo. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram em uma viagem? Eita, Foi no Quênia. Quênia. ok. Foi no Quênia. A África, ela não é fácil. A gente viajou pela África, na viagem de volta ao mundo, passamos 40 dias na África. Ai, perdão. Quando a gente foi pro Quênia, primeiro que um mês antes estourou uma mini guerra civil, porque aumentaram os preços do combustível, do transporte, e a população não aceitou, e aí queria quebrar a cidade, queria travar tudo na cidade. Inclusive, acabou de acontecer isso agora em Angola, soube ontem. Foi? Em Angola estava acontecendo isso porque quiseram aumentar os preços do transporte, porque o país parou uma semana. Então, na África tem muito isso, né? Assim, eles têm muitos problemas. Então, assim, infelizmente, eles acabam vendo a gente como se fosse dinheiro. Dependendo do país. Dependendo do país, né? Então, a gente assim... foi pra uma região muito pobre, né? Essa expedição, na verdade, foi um projeto voluntário que a gente foi fazer para uma escola. E, assim, a gente era um grupo de 12 pessoas, né? 12 pessoas. E, infelizmente, né, durante esse processo, acabou que muita gente quis tirar proveito, né? Viu ali a gente com o dono da escola, que a gente estava fazendo trabalho voluntário, e, assim, acaba querendo, né, chantagear o dono da escola para conseguir mais dinheiro. A gente contratava um serviço e aí não cumpriam com o serviço e queriam cobrar mais dinheiro para poder cumprir com o serviço. A gente tava numa cidade aqui, aí o cara do trânsito, não, vou embora.
E aí, se vocês quiserem que eu volte, vocês têm que pagar o dobro. Exatamente. Não, mas como Nossa. assim? A gente E combinou a isso. gente tava com um grupo. Essa foi uma expedição que a gente teve prejuízo. Mas a gente honrou com tudo que a gente prometeu pro grupo. Então, assim, isso é outra coisa também, vantagem de expedição. Quando você tá em uma viagem, você vai ter perrengue. Toda viagem vai ter alguma coisinha, Sim. né? Quando você tá sozinho, quem arca é você. Quando você tá em uma expedição, a gente vai cumprir com o que a gente lhe prometeu. Então, a gente vai honrar, independente do que acontecer. Então, nessa situação aí que deu ruim lá pra gente, a gente pagava de novo, a gente tá sendo chantageado. Não tem o que fazer, vamos pagar e vamos cumprir pra poder nosso grupo não ser afetado. Então, essa foi uma expedição que a gente perdeu dinheiro. Teve uma hospedagem que a gente faz combinou parte. ficar em tal lugar, quando chegou lá era completamente diferente do que tinha Deixa sido eu ver. acertado. A gente pagou um outro hotel para ir um hotel bem melhor, né? Então, assim, realmente foi um grande perrengue, um grande desafio que a gente passou no Quênia. Foi. Foi em relação à maravilhoso. expedição, né? Mas fizemos um trabalho voluntário com crianças lá, uma escola que tem mais de 200 crianças, foi incrível. Né? A gente arrecadou, a primeira vez que a gente foi também pro Quênia, a gente arrecadou 25 mil reais. Fizemos de doação pro Quênia também, então fizemos um trabalho voluntário lá muito bacana. Mas infelizmente a África realmente tem alguns países na África tem essa questão que é mais difícil de viajar. Não é fácil viajar pra África, é muito lindo, muito bonito, mas a pessoa tem que ir preparada. É um turismo mais tranquilo, assim, pra quem quer fazer safari, né? Tem um turismo tranquilo. A África A do África Sul. do Sul é bem tranquilo. Aí os outros países que a gente conheceu, realmente, eles são mais burocráticos, têm umas peculiaridades, assim, que você tem que se atentar. Faz sentido. E perrengue o quê? Agora, e surpreendente, assim, aquele roteiro que de repente, poxa, foi muito além do que eu esperava, tem um ou dois locais assim. Nossa. A Pra Tailândia, contar. eu sou apaixonada. Pra mim, é meu país top 1 no mundo. Eu sou alucinada pela Tailândia. Mas por que culinária, É tudo, paisagem? é tudo. Fala aí. Eu acho a Tailândia incrível pro turismo, porque tem culinária, tem cultura, as paisagens, natureza, diversidade, sabe? Você tá na capital, um cenário, você vai pro norte da Tailândia, é outro cenário completamente diferente, e você vai pro sul, pras praias, é outro cenário completamente diferente. Então, assim, é uma viagem que agrada todo mundo. Os tailandeses eles recebem muito bem. Muito, muito. O cuidado que eles têm, o carinho que eles têm. Você vai comprar uma fruta na rua, eles cortam de um jeito, aí botam num saquinho, aí fecha o saquinho com Um bambuzinho que já serve pra você comer. E Olha tal. só. Então, se eles têm o coco, eles tiram o coco todo de dentro. E aí A a casca do coco, Fica você aquela com parte aquela bolinha do Olha. coco, com canudo, aí você come assim no coco desse Tá jeito, aí, na, gente. na quenga do coco, assim. É assim uma coisa, é um cuidado que eles têm, assim, incrível, né? A Tailândia, assim, foi surpreendente, realmente. Hoje é o nosso país número 1. Japão também. É incrível, a culinária do Japão. China também me surpreendeu muito. Surpreendeu a gente bastante também. Nossa, gente. A Aurora Boreal também na Noruega, e a gente vai pra Islândia também, a Aurora Mas Boreal. um país desses que a gente não faz expedição, que surpreendeu muito a gente na viagem de volta ao mundo, também foi o Vietnã. Vietnã é um país que a gente queria fazer uma expedição, mas infelizmente eu não sei o que é que os brasileiros têm na cabeça, assim. Quando fala Vietnã, pensa em guerra. Não é? Eu falei, mãe, eu vou pro Tem um Vietnã. bom tempo O que atrás, tu né? vai fazer nessa... Não, depois tá em guerra. Mãe, a guerra foi em 60 anos atrás. anos atrás. O país não tá em guerra há anos. Então, assim, as pessoas têm um E é um país preconceito, incrível. É um país Eu incrível. imagino que seja. Muita Culinária diversidade incrível. também. É muito legal. Tem muitos passeios bacanas. O Vietnã é um pouco parecido assim com o Brasil, no sentido de ser uma ponta assim, mas vai do norte ao sul, né? Então tem lugares bacanas no sul, no paisagens muito centro e no diferentes. norte, né? Então o Vietnã é incrível. Tem alguns passeios que a gente fez lá na parte de visitar alguns campos de onde teve guerras, enfim, que a gente visita os túneis do Vietnã. Eu cheguei a atirar de AK-47 no campo lá. E é bem turístico, né? Todo mundo lá é totalmente permitido lá, um passeio legal. Então, assim, é muito diferente. A gente tinha muita vontade de fazer Vietnã também. Mas, assim, Japão, China, Tailândia, Islândia, Noruega são países Islândia incríveis. de beleza natural, eu acho que pra gente, assim, é o país top 1, assim, beleza natural, assim, absurda, e aquela beleza, assim, intocada, sabe? É muito, assim, parece que tá em outro planeta, de tão surreal que Eu são as imagino. paisagens. Aqueles cenários de Game of Thrones e tudo. Tem onde Isso. foi gravado muito lá, Senhor dos Anéis. É. Então tem muita coisa assim. Você entrar dentro de uma caverna de gelo, você, caralho, assim, você pegar no gelo, assim, você fica com vontade de lamber, assim. Aí você vê, Aí você fica água. enganchado lá depois. Mas é água, assim, você pega assim, caramba, é água mesmo, né? Ela tá congelada. E aí você fica assim, meu Deus. Né? Então, assim, é muito incrível. Egito também, a gente vai fazer Egito, surreal, né? Você vê Egito aquela- é muito surpreendente também. Eu fui pro Egito achando que eu só ia ver a pirâmide.
Nossa, Nada. Egito, assim, é coisa de louco, gente. Assim, você ir lá pra Luxor, assistir um pôr do sol no Rio Nilo, é surreal. Você ir pra parte do litoral, ali do Mar Vermelho. As águas são cristalinas. Você Águas faz passeio lá que você vê cristalinas. que faz sinoca, a coisa mais linda do mundo. Então, Dizem que eles adoram receber turistas também, Sim, né? sim. Lá eles têm um bom Mas preparo tem que tomar um pra pouco de turista. cuidado, né? Se você fosse ter pra expedição Tem. diferente, mas A sozinho... gente demorou tem. a montar a expedição Egito em busca de uma empresa que a gente confiasse. Uma empresa local, assim, que a gente queria uma empresa realmente que a gente... Eles vou são bem levar esse pessoal incisivos, com assim, eles. na parte de querer que você compre alguma coisa e negociar. E você, quanto é isso aqui? 50. Ele dá 50. Aí você, não, você bota 10. Não, muito barato. No final a negociação sai por 15. Exato. Eles são... Na É China cultural a é do mesmo negociação, jeito. É muito cultural isso. É impressionante. É 500. Você pode botar 10% ali do valor, ele vai ficar... Das duas, uma. Ou ele vai te expulsar meio puto, assim. Fala assim, Ou ele vai vir correr atrás de você. ou ele vai dizer assim, não, diga seu preço. Aí, se você bota de 500, você vai botar 10%, né? Você vai botar ali 50, você vai fechar ali com ele ou 50, ou uns 70, 80. Olha isso. Fato. É uma margem desse jeito. Aproveitando. É Que desse jeito. margem, hein? E se você pôr lá o 500, o 500 vai, ok. E aí tem uns que não, né? Fui ver lá quando era o preço de uma garrafinha, aí ele era 180. Eu, não, tem 20 aí. Mandou embora. Mandou embora, expulsou assim. Na outra garrafinha tava 50. Sabe? E sempre Então, vai acontecer, né, gente? É Faz prático. sentido. E um país que vocês estão com vontade e ainda não conheceram, qual seria? Hoje, na minha lista, a Suíça eu não vou dessa vez, né? Eu quero conhecer a Suíça ainda, mas só quem vai é o Luiz Antônio, que vai ser um grupo de 13 pessoas, né? Ainda vai o professor de inglês mais a assistente. Então já vão 3 pessoas, né? É o do Então Suíça eu intercâmbio, vou né? deixar na minha lista, A gente era muito louco pra conhecer Japão e China. A gente tentou conhecer na viagem Volta ao Mundo, Era só meu que... maior cheque da vida. Assim, precisava faltava do Japão e visto China. A gente japonês, fez né? agora, em abril. E aí não tinha um visto na época que precisava tirar o visto no Brasil. Uhum. Agora que liberou o visto. Não tem mais visto nem pra Japão nem pra China. Eu quero ir pra Irlanda ainda. Eu tenho vontade de zerar a Europa. Zero Europa. Tenho vontade de zerar a Europa. Eu tenho vontade de chegar a 100 países. Quero fazer todos? Não quero fazer todos. Onde é muito perigoso, eu não quero ir, não. Tem alguns países que são muito perigosos. A gente acompanha algumas pessoas que fizeram todos os países do mundo, assim, e passaram algum sufoco em alguns países. Não tenho vontade de ir para lugares Eu não perigosos. gosto de arriscar Mas eu tenho muito, vontade de conhecer a Europa, né? Zerar a Europa. Conheço muitos países, mas tenho vontade de zerar. E a Arábia Saudita eu tenho vontade. Arábia Saudita também, Fala que verdade. é muito bonita, muito diferente lá. Eu acho que Rússia a gente não foi ainda. A gente ia na Rússia, mesmo? mas por conta da guerra não deu pra ir. Foi. Na Não tem Rússia e na como, né? Ucrânia não tinha como ir. Pronto, então Rússia. Tenho vontade de ir na Ucrânia também. Ucrânia. Também queremos ir na Irlanda. E. Que eu Arábia falei no Saudita. Arábia Saudita. Cazaquistão, eu ouvi falar muito bem do Cazaquistão, é Cazaquistão. verdade. É um turismo assim Sim. que ainda vai ser muito divulgado no Brasil, ainda vai ser muito, acho que daqui uns 5, 10 Pela anos. questão histórica, pela paisagem. Paisagens naturais. Paisagens incríveis. naturais, a tecnologia lá, as coisas são muito bonitas, os prédios, sabe? Muita tecnologia. Então, assim. o pessoal Realmente a gente fala só muito bem do recebe as Cazaquistão. informações, né, de coisas ruins, né? Não E tinha a essa gente percepção. Israel nós fizemos, incrível Israel Incrível. também. Fizemos Egito, fizemos Tanzânia, Quênia, África do Sul. A América do Sul já foi toda praticamente. Zerou. Estados Unidos, Canadá, Europa, os principais países da Europa, leste europeu também. Índia, fomos na Índia, Não Ai, não teria voltaremos. coragem. não voltaria. Nossa. Aí um país que a gente não voltaria, vocês não perguntaram, a Índia. Por quê? Não. Vai. Seja Vai, polêmico. é pra seja rasgar polêmico. Minha concepção é que lá é tudo sujo. Seja É polêmico. desse jeito. Eu não Ei, A posso. gente vai receber hate, Luiz. Eu não posso entrar em muitos detalhes assim a fundo, mas Não, mas a gente tem quem goste. Assim, Perfeito. eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu quero ter o maior choque cultural da minha vida. Eu quero ver uma coisa assim que eu só vou ver lá, não vou em lugar nenhum. Pronto, vai pra Índia. É o maior choque cultural que você vai ter. Porque assim, você fica assim, gente, mas como é que eles fazem isso? Então, assim, a gente foi pra lá. sabe aqueles vídeos daquelas comidas indianas que tem Sim. na rua? É daquele jeito. Daquele jeito. Mas é daquele jeito, não é em um lugar específico. Em todo. Praticamente todo no meio da É rua. o normal. É normal pra eles. Aquilo é normal, né? Então, assim, tem um vídeo do Whindersson que ele fala como foi a viagem dele na Na Índia. Na Índia. Assistam, é daquele jeito mesmo.
Eu vou ver. Ele falou que o menininho, ele tava dentro do táxi, ele olhou pela janela, tinha um menininho agachado, cagando. Ai, meu Deus. Aí ele falou que o menininho pegou, limpou a bunda com a mão e depois deu tchau assim pra ele. Tá tudo certo. Meu Deus. Saiu rindo. E, assim, é daquele jeito. O trânsito, vai passar 2 carros. Caótico. 2 carros, 3 tuk-tuks assim, a vaca, o pedestre e a moto ao mesmo tempo. E aí, Loucura, meu Deus. eles Aí- têm um negócio de buzina, né? A buzina pra eles é como se fosse a nossa seta, tipo assim, tô passando, tô dobrando. Eles estão Não é reto. buzina, pode não ter ninguém na frente Eles dele, ele tão tá buzinando. buzinando. Vai dobrar a direita, buzina, dobrar a esquerda, É buzina. um caos sonoro. Então é um meu caos Deus. sonoro absurdo. Quando a gente saiu da Índia, que a gente chegou na Tailândia, quando eu saí do aeroporto, eu falei assim, meu Deus do céu. Que Meu, paz. que Se não paz, ficou assim, surdo paz, aí, tá assim, ótimo, né? É realmente Nossa, a gente tudo ficou isso, né? assim, dentro da estação da Tailândia, gente. Amor, você tá vendo? Silêncio. É, então Meu Deus. a gente não teve uma boa experiência na Não, Índia não por foi. conta disso, né? Assim, o É Taj assim, Mahal é lindo, É interessante. Não, vale a Imagina. pena. É. Conhecemos as 7 maravilhas do mundo. Foi, demos check já em Demos todas. check. O Taj Mahal é incrível, é bonito. Mas eu acho que eu não voltaria Uma pra das Índia. experiências, assim, que me marcou muito negativamente na Índia foi lá na cidade da Varanasi. cremação, em Varanasi. Até então, a ideia da cremação, de subir aos céus, tudo bem. Mas, gente, é porque lá você paga pela madeira que vai queimar o corpo, né? Só que nem todo mundo tem dinheiro para pagar a madeira suficiente para cremar o corpo inteiro. E o que acontece? As pessoas mais pobres, elas pagam a madeira, mas não queimam o corpo inteiro. O resto que sobra, eles jogam no rio. Aí, o que acontece? Nossa. Os animais vão lá no rio E e ficam comendo o A corpo. gente viu o cachorro comendo um... Eu vi o cachorro com o pedaço da perna na boca. Eu não, pelo a amor de Deus, eu vaca falei, não dá. comendo. Não A dá, vaca é não dá. sagrada, mas ninguém cuida da vaca. Fico por A isso vaca mesmo. fica comendo os Lixo. restos, lixo no meio da Porque rua. se- ninguém Aí cuida faz da vaca. cocô na rua, aí vem o carro, passa por cima, vai asfaltando. Tudo de merda. Que loucura. E é hein? desse Que jeito. loucura, que assim, loucura. né? Destino, que Então, perde. assim, Mas assim, dizem que tem cidades menores, né, que são mais organizadas. Nós não fomos. A gente foi na Varanasi, Índia. Varanasi. Agra, É isso. é, Agra, que é onde tem o Taj Delhi. Mahal, e Nova Delhi. Isso. Foram as 3 cidades que a gente Me foi. falaram que São Mumbai cidades grandes. Mumbai é a mais bem à parte, moderna, né? É mais moderna, aberta, tecnológica, é uma... Mas assim, É um índio ocidental. a experiência É. já foi o suficiente pra gente. Foram Sim. 10 dias de Índia. 10 dias eu ouvindo esse menino reclamar Uma todo parte. dia. Eu já queria ir embora só pra parar de ouvir ele É uma reclamar. parte assim que eu realmente eu não gosto de ter a sensação de que eu estou sendo enrolado, Ai, né? meu Deus do É. céu. Então lá eles queriam o tempo todo É. ganhar em cima de você em tudo. Né? No primeiro dia que a gente chegou, a gente foi pra um hotel. E aí o. Eu não me irrito muito com isso. Assim, sou turista. Eu sei que a pessoa vai acabar querendo tirar uma vantagem. Assim, às vezes em quando eu perder algo, assim, mas eu não perco a minha paz por isso. O Luiz Antônio, ele fica Só que era o tempo todo. Lá, né? arrasado, ele fica assim, Não, remoendo. E é o eu- tempo todo. Lá é o tempo Tipo assim, todo. pegou um prato, era 400 da moeda deles, já a conta veio 550. Eu falei, moça, a conta tá errada. Eu falei, não, é porque o chefe colocou um pedaço de frango a mais pra você. Eu falei, eu não pedi um pedaço de frango a mais. E não veio um pedaço de frango a mais, veio o suficiente pra 2 pessoas. Aí ele ficou indo e voltando assim, umas 3, 4 Ai, dá vezes. raiva aí você. Aí quando eu fui fazer a conversão, né? Porque, pô, de 400 pra 550, caralho, era 15 reais. Eu falei, vai, vamos embora. Só que o tempo todo, toda hora. É cansativo, é de Cansa, fato. né? Eles têm uma tradição de furar fila. Então eles querem ficar furando fila de você o tempo todo. E aí isso tem hora que cansa também. Você tá aqui na fila, respeitando, né? Vem a pessoa fura como se não houvesse nada. Mas tá bom, tá bom, tá Tá bom. bom, é Gente, isso, Taj né? Mahal é lindo. É isso. Vamos pro Taj Mahal, se puderem chegar de helicóptero no Taj Mahal, descer no Taj Mahal, subir, Depois já que ir embora, voltar. pronto. Mas tem gente que ama a Tem gente Índia, que que ama, adora. é. E tá tudo bem. Tá tudo bem, certo, só não é eu nosso entendo, gosto, não foi do nosso gosto. Não, é Nós isso, não é tivemos isso. uma boa experiência na Eu gosto- Índia. eu gosto e de respeito limpeza. quem gosta, quem adora a Índia, quem já foi várias vezes. É. Tem gente que sabe que é assim e ama a Índia. É. Tem pessoas que viajaram com a gente e falaram, eu já fui na Índia 7 vezes, Minha eu nossa. sei que é tudo isso que vocês estão falando, Mas- eu amo isso e eu quero voltar lá É. todo ano. Eu falei, que massa, legal, É isso. né? Não posso fazer nada. Mas até hoje pedem do Luiz Antônio expedição pra Índia com ele como líder. Não, Tem nem próximo. perigo mais. A próxima vida. quem sabe, né? Boa. Como nossos patrocinadores. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, preparando aí? Boa, meu amigo. Esse momento agora é um momento rápido, tá? Pra poder falar um pouco. A gente acredita no nosso projeto, no Ponto de Conexão. Inclusive agora, público, vocês estão vendo aqui, né? São
os nossos patrocinadores. Nós temos, para começar de tudo, a Hitix Group, que é a operação ali minha e da Raquel, inclusive, que a gente capitaneia operações de fusões e aquisições. Então, se você está buscando ali valorizar a sua empresa, vender ela, comprar outras empresas menores, na verdade, e também calcular o quanto esse negócio vale hoje, você pode nos procurar enquanto Hitix, que a gente vai conseguir te apoiar da melhor forma possível. Temos também HubX Studio, onde a gente está hoje. Então, toda semana o ponto de conexão ele grava ali um novo episódio aqui no HubX, que fica em Fortaleza. Então, se você tem alguma demanda de audiovisual, seu próprio podcast, algum tipo de programa ou gravação nesse sentido, pode contar com o tipo da HubX. Temos também a Priorize, é a nossa ótica oficial, então assim, os nossos óculos basicamente vêm de lá, então toda demanda de óculos de sol e óculos de grau, a gente sempre usa com a Priorize como nosso ponto focal aqui em Fortaleza e região metropolitana. Temos também ali o B3X Investimentos, é um time de assessores de finanças pessoais, então sabe aquela organização da vida financeira, carteira de investimentos, enfim, renda fixa e renda variável. Esse time aqui de B3X consegue te apoiar da melhor forma de como você conseguir rentabilizar melhor o teu patrimônio, naturalmente, e de repente converter aquilo ali em viagens, né? De repente usar ali o time que poder como montar um bom roteiro de viagens, com que você de repente está tendo ali de boa rentabilidade da tua carteira. Por fim, temos a Nordeste Invest. A Nordeste Invest é o principal portal de notícias focado em finanças e investimentos do Nordeste brasileiro. É onde, inclusive, eu sou um dos colunistas semanais, onde sempre trago algumas notícias sobre o mercado de fusões e aquisições. É o local oficial onde a gente sempre se atualiza, né, de como é que anda a economia aqui nordestina. E esses são os nossos patrocinadores do Ponto de Conexão. Raquel? Pronto. Gente, o que essa jornada ensinou pra vocês como um relacionamento, pessoas, viagens? Principalmente que vocês são bem diferentes, né? Querendo aqui falar médica e ex-bancário, área financeira, área humanas. É isso aí. E vocês, ao mesmo tempo, são bem parecidos. Vocês têm os mesmos gostos, vocês gostam de estar sempre juntos, no mesmo locais, viagens planejadas. Como foi essa jornada? Então, assim, pra mim, né, eu, como médica emergencista, eu via muito, assim, minha missão, né, servir as pessoas ali naquele momento e ajudá-las a sobreviver, né, então, quando uma pessoa chega pra gente, ela chega, geralmente, se está na sala vermelha, ela chega em uma situação ali que ela pode morrer, Crítica, né, uma situação crítica em que o curso dela clínico da vida naquele momento, geralmente, é a morte. Então, a gente faz de tudo para reverter aquele quadro. Então, eu ajudo as pessoas a sobreviver. Mas com a viagem, me trouxe uma visão mais ampla, né, de vida também. Que eu realmente ajudo hoje as pessoas a viver de verdade, né? A não só sobreviver, né? A realmente viver. Eu vejo muitas pessoas hoje, na minha área ou fora da minha área, mas que vivem em um ciclo que elas só vão, trabalha e paga as contas, e vai de novo, e trabalha e paga as contas, e parece assim que não olha ao seu redor, sabe? Não olha o mundo ao seu redor. E eu acho que viajar traz uma gratidão pela nossa vida muito maior. Quando você sai da sua bolha e você vê o mundo do outro, também te traz muita empatia. Verdade. Porque você começa a entender que o outro ali, ele foi criado de uma forma diferente, ele viveu uma vida totalmente diferente da sua, e por isso ele vai ter comportamentos e ideias diferentes da sua. E é a mesma coisa aqui na nossa realidade, né? Eu tive uma criação diferente da do Luiz Antônio, eu tenho visão diferente do Luiz Antônio em muitas coisas, né? Então você começa a respeitar isso de uma forma mais fácil, mais didática, vamos dizer assim. Então, para mim é isso, viajar é expandir, né? É expandir a mente, é você enxergar melhor o próximo, você criar mais empatia e ajuda você a sair do ciclo vicioso, que é ali a roda, né, roda de ratos. Perfeito. Então, viajar para mim é isso, assim, realmente significa muito mais do que só pegar um avião e ir para uma praia. Excelente. Eu recebi meu aniversário foi recente, agora em julho, né? E um dos comentários das parabenizações, a amiga nossa falou assim, a Roberta, que Deus lhe abençoe, porque você é um instrumento de Deus na realização do sonho de outras pessoas. Então isso me impactou muito, assim, porque, poxa, eu trabalhava no banco, né? Eu era gerente de empresas e tal, e eu não sentia que eu fazia diferença na vida de ninguém. Felizmente, né? E eu não era feliz com o que eu trabalhava. E hoje, a Carol me pergunta, você é feliz? Eu sou muito feliz. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de viajar, eu gosto de planejar. Eu gosto de sempre estar buscando ali o melhor hotel, o melhor passeio, a melhor companhia aérea para o grupo. E eu me sinto realizado quando eu consigo isso. Quando a gente faz uma viagem e eu vejo as pessoas felizes de estar realizando sonhos, né? A gente fez uma viagem agora para Tailândia e a pessoa nunca tinha entrado numa piscina.
Começo Ele de tinha nada. quase 50 anos, né? Ele é radialista. Ele é o Toninho de BH. Nunca tinha entrado numa piscina. E a gente saltou com ele de um barco na altura de 3 metros. Ele entrou no mar. De colete, De cada colete, um segurando a mão de um lado De e um do lado e outro. Então, assim, ele ficou emocionado quando aconteceu com ele, né? Outra cliente nossa, a Deuselina, lá do Icó. Ela nunca tinha mergulhado. E aí ela botou uma máscara de snorkel. Ela ficou vendo, assim, os peixinhos na água. Ela, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na minha vida. Olha só. Muito obrigado por você ter proporcionado esse momento pra mim. Então, assim, isso não paga, entendeu? Isso, assim, é uma satisfação, assim, Você tem pessoal razão. imensa. Eu Sim. fico muito feliz de estar realizando o sonho da vida das pessoas, né? E graças a Deus, assim, a gente fez uma viagem, foi algo que fortaleceu o nosso casamento Muito. também, né? Você passar 24 horas com a pessoa, 399 dias Ou do separava ano. ou fortalecia. A gente brigou, claro que brigou. Óbvio. Você vai pro seu trabalho É. de dia, enquanto a sua esposa de noite ainda briga de noite. Imagina 24 horas do lado. Faz Mas sentido. claro, mas assim, a gente soube, né, os pontos fracos, os pontos fortes e os pontos negativos do outro, entender e se adaptar e melhorar, né? Pra gente fortalecer o nosso casamento e o nosso negócio em si, né? Então, as pessoas percebem muito isso, né? Então, assim, isso fortaleceu muito. E hoje eu sou muito realizado, muito feliz com o que eu faço, com o que a gente faz, Excelente. né? E só agradecer a Deus mesmo. Que bacana, Boa, amigos. adorei. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, Ponto de Conexão. Só pra gente finalizar, onde a gente pode encontrar vocês, o arroba, se tem alguma novidade, de repente Sim. alguma viagem, se queiram dar já um spoiler aqui, fique à vontade para dar um recado pro público. Então, gente, nosso Instagram pessoal como influencer é Carol Ilis Antônio. Arroba aí. Carol Ilis Antônio. O Instagram da agência de viagens é arroba Se Tu For Eu Vou Viagens. Nós temos site que é a agência Se Tu For Eu Vou. Nós temos canal no YouTube, vocês podem estar acompanhando nossas viagens também por lá. Então a gente está em várias redes aí, no TikTok também. TikTok, LinkedIn também. Tudo, Todas as tem redes sociais blog tá também. presente, blog, tá presente em tudo. Então, convite pra você, já segue a gente, segue os nossos perfis, nas nossas redes sociais. Exatamente. A gente vai estar lançando Expedição Egito, em breve. Vai sair Isso. Egito em primeira mão. Mas já Tá. pro ano que vem, 2026. Islândia tá esgotada, que é no começo do ano. Depois vai ter Japão e China em abril, também tá esgotada. Mas o que a gente tem vaga? Temos vaga pra Peru, Coreia, Coreia, pra Tailândia, Japão e China de China, outono. de outono E Egito em breve. Então, essas são Boa. expedições. Egito, setembro. Nossa agência atende todo tipo de viajante, então se você quer viajar com a sua família, com o seu grupo de amigos, a gente faz o pacote personalizado para vocês, emite passagens também, seja de econômica, de executiva, e nós temos as expedições em grupo aí, que é o que a gente mais falou aqui. Estão mais do que convidados aí para estar embarcando nessa experiência com a gente. Bora viajar com a gente, porque Exatamente. se tu for... Eu vou. Boa. É Adorei. isso. Até a próxima, pessoal. Toda semana, Obrigado. 20 horas no Spotify e no YouTube, sempre novo episódio com pessoas relevantes, um tema mais relevante ainda, como foi hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, mais. gente.